No ar, Radioativa Altão. Inicia agora no AtivaCast, uma palestra do paratleta santamariense Denilson Souza. Vai ser melhor até sem microfone, não consigo levantar a voz aqui porque o som no meu ouvido, de não desfazendo, quem é que estava arrumando ali o som ali, levanta o braço. Ô gente, desculpa, como eu disse, eu só queria ver o ambiente, quantas pessoas iam estar aqui, mas eu me sinto mais à vontade eu falando com vocês diretamente, sem microfone, tá bom? Prometo não ser muito chato e não tomar o tempo de vocês, mas claro, eu acho que o grande desafio aqui vai ser eu contar tantas coisas que eu vivi e ainda vivo sentado nessa cadeira de rodas. Coisas que eu nem imaginava na minha vida fazer. E eu acho que um dos desafios vai ser resumir todas essas histórias em 1 hora aqui. Mas eu prometo não ser chato, não me prolongar e respeitar também o convite, que é uma rica oportunidade que eu tenho para compartilhar com vocês aqui. Claro que eu não nasci na cadeira de rodas, eu sou militar do Exército, 17 anos que eu estou na cadeira de rodas e vou contar como é que eu fui parar na cadeira de rodas. Hoje eu sou conhecido como Denilson Multiatleta, Denilson das Tampinhas. Tchê, alguém aqui já me viu andando de bicicleta na rua, ou viu alguma matéria a meu respeito? Levanta a mão. 1, 2, coisa boa que a maioria não ouviu. Gente, por quê? Como eu disse, tem várias pessoas que me conhecem. Eu já tive em tantas escolas, aqui na escola é a primeira vez que eu estou visitando. E é uma rica oportunidade, eu vou aproveitar ela da melhor forma possível. Hoje, como eu disse, é fácil eu contar para vocês que eu sou multiatleta, que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu fui campeão de paracanoagem. Agora em fevereiro eu estava em Bangladesh, lá próximo da Índia, minha primeira viagem internacional e fui campeão mundial lá do tiro com arco. Vou mostrar aqui um videozinho aqui para vocês aqui também. Mas é fácil contar essas proezas, que viajei boa parte do Brasil, como eu disse, sou campeão da paracanoagem, eu pratico basquete em cadeira de rodas, piloto kart, jogo bocha em cadeira de rodas, arco e flecha, gente, tem várias modalidades aí. 17 anos que eu estou na cadeira de rodas, são os melhores 17 anos da minha vida. Também conduzi a tocha, o meu sonho é participar das Paralimpíadas. O mais próximo que eu cheguei até agora foi esse momento aqui. Não me dei ainda, claro, por vencido, Estou ainda no processo de conquistar esse sonho. Para esse mês, claro, a gente está aí, dia 28 começam as Paralimpíadas e eu espero que vocês acompanhem. Porque hoje, acredito que vocês, um dos primeiros contatos com um atleta, um para-atleta. Porque a nossa cidade está, sim, de pessoas com deficiência física. Mas o que é oferecido para elas de esporte de lazer? Levanta a mão aqui, quem conhece uma pessoa com deficiência física, levanta a mão. Tirando o Denilson, Pode levantar a mão aí. É bastante gente, pode baixar. Dessas pessoas que levantaram a mão, quantas pessoas praticam esportes? Levanta a mão. Já diminuiu. Essa é a grande questão. O que vocês receberem aqui agora essa manhã, de esportes, talvez de motivação, eu espero que vocês repassem para essas pessoas. Como eu disse, é fácil contar essas coisas boas, Vamos lá, pode trocar o slide, por favor, professor? Aí é Bangladesh. Em fevereiro, gente do céu, treinei bastante, ralei. O tiro com arco, só para vocês saberem um pouquinho, a distância é 70 metros. O tamanho ali do amarelo ali que eu tenho que acertar é o tamanho de um CD, um DVD. Então vocês imaginem a 70 metros largar a flecha. E como eu disse, é meu sonho. Vou resumir também essa partezinha aí do tiro com arco. Tem 2 anos que eu estou praticando o tiro com arco a convite do Exército. O Exército queria um representante, claro, pessoa com deficiência, para representar o Exército em Campinas, há 2 anos atrás. E como as pessoas me conhecem aqui por praticar várias modalidades paradesportivas, eles estenderam o convite para mim. Eu disse, fui lá, a única vez que eu tinha pegado o arco, fazia 8 anos que eu fiz um curso em Porto Alegre para incentivar outras pessoas. E aí foi o básico. Gente, gostei tanto da modalidade que
o que eu vou falar também aqui não é para se achar não, mas eu já perdi a conta de quantas medalhas eu ganhei, conquistei com o tiro com arco. Porque é legal ter essas histórias para contar. O legal é tu ter as tuas histórias para contar. O ruim é quando tu conta só a história dos outros. Parece que é só os outros que vivem. Gente, vocês estão me conhecendo agora na cadeira. Se eu chegasse aqui para vocês aqui com um arzinho de coitadinho, vocês que não me conhecem, vocês iam me ajudar em muita coisa. Até me dar dinheiro. Se quiser me dar, pode me dar. Não tem problema nenhum. Eu sei, passei. Mas, gente, por falta de conhecimento, só que vocês vão ter que manter a voz baixinha, porque senão eu vou ter que levantar a voz e eu não vou conseguir. Aí eu vou ter que pegar o microfone. Gente, por falta de conhecimento, as pessoas limitam. Nem convido o Denilson porque ele está na cadeira de rodas. Às vezes me tira a oportunidade porque não me conhece. Não sabe da capacidade que eu tenho. Me dá essa oportunidade. Essa é a grande questão. Eu já fui, gente, como eu disse, tem tantas histórias aqui para contar para vocês. Eu já fui convidado para palestrar em vários lugares, como eu falei para vocês. Uma dos convites, faz acho que uns 8 anos atrás, foi em São Cepé. Era para conversar com os alunos, tinha mais de 300 alunos lá. E o local onde os organizadores reservaram para tal palestra era no 3º andar, não tinha elevador. Quando eu cheguei lá, os dois olharam para mim assim, cara, e eles começaram a brigar entre eles. Cara, como é que tu convida o cara para um local que não tem acessibilidade? E começaram a se xingar na minha frente. Eu fiquei pensando, né, como é que eu vou apartar a briga desses dois? Porque se eles me derrubarem, o único lugar que eu vou alcançar é as canelas deles. Eu vou morder. É o único jeito. Mas, gente, eles estavam tão nervosos e tudo que eu sou brincalhão. Por favor, não fiquem escandalizados, não fiquem horrorizados com as brincadeiras que eu faço a meu respeito. Eu tenho essa liberdade. Na hora, assim, eu olhei para eles, calma, eu não vou voltar para Santa Maria. A gente vai, eu vim aqui para falar com eles e eu vou falar. E eles chegaram e disseram, mas Denilson, como é que eu vou fazer agora? A gente está pensando até em cancelar. Eu digo, não cancela nada, não. Tem duas alternativas. Momento Cleópatra. Aí ele olhou assim, tá, o que é o momento Cleópatra? Um pega aqui, outro pega aqui, vamos embora, sabe, vamos subir lá. E aí ele olhou assim, tá, e qual é o outro? O outro eu estiquei os bracinhos assim pra ele, né, eu olhei com aquela carinha do gato do Xereque, e pega no colo. Eu só não vou chamar de amor. Gente, eles deram risada e tudo, eu subi, fiz a palestra e eu disse, olha, lembra de mim que eu tenho que descer de volta, por favor. E assim a gente vai aproveitando as oportunidades. Mas vocês imaginem, não convido o Denilson porque talvez na escola não tenha acessibilidade. A professora estava preocupada. Cadê a professora? Aqui. Não, tá aqui. Desculpa. A professora estava toda preocupada. Como é que o Denilson vai chegar e vai chegar e se virar aqui porque está isso e aquilo? Gente, eu não nasci na cadeira de rodas. Eu tive que aprender a pilotar isso daqui. E aí que eu vou entrar na grande questão. Mas eu vou dar uma pincelada um pouco mais ali. Bangladesh, depois eu tenho um videozinho para vocês. Como vocês estão percebendo ali, eu sou o único cadeirante do pódio. Aqueles outros atletas ali são amputados. Nesse campeonato lá em Bangladesh, só tinha 2 cadeirantes, eu e uma tenente, que é lá de Salvador. E eles estavam todos preocupados, como é que o Denilson e a tenente vão se virar? A gente se vira. Fomos lá, representamos bem o Brasil e voltamos para o Mundial. Próximo slide, por gentileza. Aí voltei para Santa Maria, teve carreata, foi um troço bacana. Gente, eu não planejei nada disso. As coisas vão acontecendo e eu vou aproveitando da melhor forma possível. Próximo slide, por gentileza. Aí recebi o convite de almoçar com o general, o comandante da 3ª DE, o prefeito, o secretário de esportes. Enfim, próximo slide. Mas, como eu disse, agora eu vou contar um pouquinho. Só um pouquinho, não quero ser chato aqui também, para me estender muito, mas vocês precisam saber do processo. Como é que foi para o Denilson receber a informação, vai ficar na cadeira pro resto da vida? Como é que foi para minha família? Porque é muito fácil dizer para vocês que eu fui o cara que mais sofri, porque eu estou na cadeira de rodas. A minha família sofreu muito mais do que eu. E seria injusto da minha parte, e egoísmo da minha parte, chegar e dizer que era o cara que mais sofria. Gente, isso aqui é só um mero detalhe. Isso aqui não dita a minha vida como que ela vai ser. Essa é a grande questão.
Só que no começo, por que eu coloquei essa foto aí? Foi a última foto que eu tirei antes do meu acidente. Uma semana antes, eu estava num casamento e essa foi a foto que realmente, assim, sem ajuda de nada, a última foto que eu estava em pé. E até os meus amigos do quartel chegavam e falavam, realmente, Denilson, a cadeira, tu ficar na cadeira te fez bem, tu era feio. Hoje tu é um feio mais bonitinho. Então, isso é um dos meus amigos, né? Uma semana depois, pode trocar por favor? Aí está o Denilson. Gente, meu acidente foi dia 27 de outubro de 2006. Às 10h15 da manhã eu estava num telhado, mais ou menos 6 metros de altura, e estava eu e meu pai, eu estava dispensado pelo exército, e era para arredar 4 folhas de brasilite. Fui lá para auxiliar o pai, todo aquele negócio. Quantas e quantas vezes eu subi em telhado e nada tinha me acontecido? Quantas pessoas chegaram para mim assim, Denilson, use equipamento. Não, mas é baratinho, é rápido. Quantas vezes eu subi e nada aconteceu. Até que chegou esse momento. O pai foi o primeiro a cair. Eu não estou querendo fazer drama aqui para vocês, mas eu quero que vocês peguem os detalhes. Ser campeão disso, ser campeão daquilo, mostrar troféu, medalha, ótimo, faz bem, está lá empoeirando. Agora, qual é o processo? Quando tu recebe uma palavra assim, olha, acabou a tua vida, agora tu é inválido, incapaz, deficiente. Eu posso garantir para vocês aqui, eu sou a única pessoa com deficiência física, pelo menos aparentemente, que eu estou observando aqui. Sou o único aqui dentro desse salão. Às vezes a nossa tendência é julgar exatamente, dizer que aquela pessoa, né, pô, Denilson é inválido, é incapaz e deficiente. Às vezes eu vejo pessoas ditas normais, que são inválidas, que são incapazes e são deficientes. Porque tudo não dá, tudo não pode, hoje está frio, hoje eu tenho que estar escutando o Denilson, hoje fica perto de uma pessoa que está toda hora reclamando. Quem é que aguenta? Muitas das vezes é exatamente isso que as pessoas esperam a meu respeito. Me tratarem como vítima. Aí quando eu mostro para elas que eu tenho uma capacidade, que eu faço isso, que eu faço aquilo, e não é para me achar não, gente. Eu não sou melhor que ninguém que está aqui nesse salão. Só que a minha vida, se eu não viver a minha vida, ninguém vai viver a vida por mim. E às vezes a gente fica preocupado. O que os outros vão achar a meu respeito? Eu estava assim. Eu tenho o direito de chegar e falar, e eu vou ser muito sincero e direto com vocês. Eu tinha vergonha nos primeiros meses que eu fui parar na cadeira de rodas, eu tinha vergonha de me expor. Só que eu tinha uma família. O meu filho hoje, ele está com 25 anos. Na época ele pequenininho. Eu estou pulando algumas partezinhas aqui. Mas vocês imaginem, para a cabecinha dele, ele pequenininho, ele chegou e disse... A primeira pergunta que ele fez para o médico lá no Sara Kubitschek em Brasília, que eu já vou chegar lá. Ele fez a seguinte pergunta: eu vou poder jogar futebol com meu pai? O médico olhou, eu olhei para o médico assim, né? Tipo, sai dessa agora. O médico olhou bem sério para ele: sim, ele vai poder jogar futebol. O teu pai vai poder jogar futebol contigo. Eu olhei para ele assim: mentiroso. Gente, qual o problema de se adaptar? Qual o problema da gente chegar e jogar junto, brincar junto, se divertir junto? E assim vai. Hoje, até eu ofereci para a professora, mas infelizmente não deu, de trazer as 2 cadeiras de basquete e fazer uma demonstração de tiro com arco. Eu espero, né, que depois dessa visita eu possa retornar uma outra oportunidade e trazer isso para vocês verem também. Que não tem nada de triste. A cadeira de rodas não é um empecilho para mim. Ela foi um meio para me acordar para a vida. Mas vamos lá. Essa foto aqui, eu já tinha tirado os drenos, como eu disse, eu caí do telhado, 6 metros, e fui socorrido pelos bombeiros, todo o negócio, diagnóstico, cadeira de rodas para o resto da vida. E agora? Como é que vai ser? Eu tinha perguntas que realmente assim, só o tempo ia responder. Mas na verdade, sabe quem ia responder? Eu mesmo, através das minhas atitudes. Se eu ficasse em casa, porque ali, essa foto aí que agora está aí mostrando para vocês, é vésperas de eu dar alta. Eu fiquei 23 dias no hospital, foi muito pouco tempo. Lá eu estava sendo servido. Esse é o grupo de enfermeiros que estavam me auxiliando. Eles faziam as coisas por mim. Eles me carregavam, eles me davam banho, eles me alcançavam as coisas. Assim é cômodo, né? Vocês imaginem
Eu estou há 17 anos na cadeira. Vocês imaginem 17 anos, pelo menos 2 pessoas vivendo a vida de um. Será que eu estaria aqui hoje? Será que eu estaria falando para vocês que eu fui campeão de alguma coisa? Quantas oportunidades eu teria deixado passar? Eu não sei, gente. Só que, como eu disse, eu precisava reagir. Ali é vésperas de dar alta. Um outro detalhezinho que a família não sabia, o médico chegou para minha família assim, ó, compra uma cadeira de rodas para ele. Tendo rodas, beleza, sério. A família foi lá, foi no jornal, comprou uma cadeira de rodas, R$50. Gente, foi o tempo de eu ficar, eu já estava em casa, foi o tempo de eu sentar naquela cadeira, um parafuso, a ponta de um parafuso ficou roçando na minha pele. E eu não senti. Aí ficou cutucando ali, cortou a minha pele. E aí eu andando dentro de casa, tocando a cadeira dentro de casa, eu vi os pingos de sangue, eu digo, alguém está sangrando. Eu vou atrás. Era eu, depois que eu fui ver. Gente, isso tu tem que trabalhar muito aqui, o psicológico. Agora eu vou ter que falar uma proeza que aconteceu comigo também quando eu fui visitar uma escola. Mas não façam isso, por favor. Eu espero que a gente faça uma foto depois e os espertinhos aqui que não venham repetir o que esse aluno que eu vou contar agora fez. Foi a turma do fundão lá, é bravo. Fui no Coração de Maria. Antes das Paralimpíadas, eu fui lá palestrar. Eles sabiam que eu ia conduzir a tocha. Gente do céu, eles ficaram tão felizes e tudo que foram lá assistir e tal. Depois das Paralimpíadas, eles me convidaram para ir lá bater um papo com eles para eu receber os presentes deles. Eles fizeram desenho, fizeram algumas coisas lá e tal. E queriam que eu levasse a tocha e fosse com a camiseta. Enfim. Mas uma das coisas eu nunca mais faço chegar numa escola onde o pessoal já me conhece. É chegar na hora do recreio. Gente, choveu criança em volta, adolescente, querendo saber como é que foi conduzir a tocha e tal. E vamos tirar foto, isso e aquilo. Mas um moleque chegou na minha frente e começou a beliscar minhas pernas. Ele ficou, né? Tu sente aqui? Tu sente aqui? Eu digo, não sinto, guri, cai fora. E eu tentando tirar o guri, né? E o guri, mas e aqui tu sente? Eu digo, não sinto, guri, cai fora. O guri começou a me beliscar todo ali, né? Aí quando eu conseguia sair dele, beleza. Teve um momento que o guri sumiu. Eu digo, graças a Deus, pode entrar. E aí o guri sumiu. Gente, tô aqui fazendo uma foto quando vê o guri do lado e na mão dele um alfinete. Vocês acham que só ele que tem curiosidade? Quem aqui assistiu o filme aquele Intocados? Levanta a mão. Levanta bem alto, gente. Lembra da parte o Intocados? Quem não assistiu, vai assistir. Lembra da partezinha aquela da chaleira? Pois é. Gente, só não façam isso, né? Mas são curiosidades. Qualquer coisa, pergunta, sabe? Essa o importante, essa troca de informações. Como é que é para o Denilson ficar sentado numa cadeira de rodas? Sabe? Hoje eu preciso dos meus braços fortes, porque só baixa um pouquinho o volume, gente, porque senão eu vou ter que levantar a voz e não vai dar certo. Tá certo? Como é que tá meu tempo aí, professor? Está tranquilo? Tem? Beleza, eu tenho vídeos aí para passar. Como eu disse, eu estou despejando coisa aqui para você, gente. Eu peço desculpas por isso, mas tantas coisas bacanas também que eu já vivi. Tem as partes tensas, claro que tem. Mas como que é forjar um campeão? Às vezes, não é só tu recebendo tudo de mão beijada, né? Naquela foto anterior ali, que eu falei para vocês, da minha família, a minha família queria fazer escala para quem ia me cuidar. Quando eu vi aquela cena da minha família, tal dia eu cuido do Denilson, tal dia eu vou sair do emprego, vou fazer, eu digo negativo. Vocês vão viver a vida de vocês, eu vou viver a minha. E aí o desafio pegou. Porque era muito cômodo para mim as pessoas me alcançar as coisas, fazer as coisas. Sabe o que é legal no esporte? Nenhum de vocês vai fazer o esporte por mim. É eu que vou ter que escolher e aí praticar. Gente, eu poderia listar tantas coisas, mas pode trocar de foto ali também? Essa foto, a outra anterior, professor. Essa aí, ó. Meu acidente foi
dia 27 de outubro de 2006, dia 15 de janeiro de 2007, eu já estava no Sara Kubitschek em Brasília. E lá eu tive que aprender realmente quem é o Denilson. Vestir uma roupa, tomar banho sentado. Gente, eu dirijo. Hoje eu já me divorciei e tudo. Como eu disse, eu estava com 1 ano mais ou menos na cadeira de rodas, aconteceu o divórcio, e aí eu já tinha voltado de Brasília, e o meu filho foi me visitar no final de semana e tal, fui pegar ele, e a gente, na época eu não tinha carro, eu moro em Camobi, eu tocando a cadeira na rua, as pessoas ficam olhando. Elas automaticamente elas são curiosas, elas vão olhar, não tem problema quanto a isso. Mas na época eu baixava a cabeça. E o meu filho percebeu isso. E aí no momento que eu baixava a cabeça, ele via que aqueles olhares de alguma maneira estavam me incomodando. Sabe o que aconteceu? Tô lá eu tocando a cadeira lá em Camobi, meu filho olha assim pro pessoal que estava me olhando assim, ele... O que tá olhando pro meu pai? O que tá olhando e tal? Ele todo invocado, parecia um garnizé. Eu digo, cara, fica quieto, vamos apanhar nós dois juntos. Fica... Mas sabe o que aconteceu? Ele interpretou um comportamento errado meu. Eu passei uma mensagem para ele errada. Eu fiz alguma coisa que eu tenho que me envergonhar? Cometi algum crime? Na hora eu cheguei e disciplinei ele. Ele disse, não, eu não te disse que era te me proteger de alguma coisa. E aí ele foi vendo. No momento que eu me coloquei qual realmente é a minha situação, por mais que eu esteja sentado na cadeira. Agora, eu preciso chegar e passar uma mensagem para as pessoas. Eu não sou um inválido, eu não sou incapaz. E aí é que está. Muitas das vezes através de um olhar. Mas fui para o Sara Kubitschek em Brasília, lá saí formado em cadeira de rodas. Próximo slide, por gentileza. Por que eu coloquei essa foto? A primeira internação que eu fiquei no Sara, e na verdade, todos os anos era para mim voltar para o Sara. Só que devido à agenda, ficou difícil de ir. Então, a primeira internação eu fiquei 6 meses direto lá no Sara. E nos finais de semana, eu ia para a casa de um parente lá em Brasília. Só que o apartamento dele não tinha acessibilidade. Toda vez que eu queria ir no banheiro, era assim que eu tinha que fazer. E detalhe, era 5 vezes no dia para ir no banheiro, poder chegar. Então eu descia. Quem tirou essa foto foi meu filho. Na época, eu nunca vou esquecer, gente. Na época, eu forcei ele a tirar essa foto. Aí ele não queria ver o pai dele nem sentado, nem em foto sentado no chão. Aí eu obriguei ele, eu disse, cara, tira essa foto porque eu quero me ver daqui 5, 10 anos, como é que vai ser a minha vida. Hoje eu não tenho problema nenhum de mostrar isso daí. Mas para algumas pessoas já chegaram para mim, Denilson, tu se expõe demais. Desculpa, eu tenho essa liberdade de falar da minha vida, mas como é fácil a gente mascarar as coisas, né? Procura alguém nas redes sociais triste. Todo mundo lá é feliz. Estou errado? Alguém vai chegar lá e dizer, não, olha, hoje eu não estou bem, porque parece que existe uma competição. Todo mundo tem que logo mostrar o lado bom. Beleza, não tem problema nenhum. E outra, cuidado com quem realmente tu despeja tuas aflições. Porque às vezes nas redes sociais, eu até perdi as contas lá no Facebook, quantos amigos eu tenho. Mas às vezes não enche uma mão. Na hora que tu precisa contar, na hora que tu precisa até de uma disciplina, alguém para te corrigir. Às vezes tem pessoas te aplaudindo, tu está caminhando para o abismo e as pessoas, não, vai lá campeão. Beleza, que amizade é essa? Eu tive meus amigos que na hora, no momento que eu mais precisei, realmente me estenderam a mão. E eu posso contar um caso aqui para vocês, que eu conheci um Cauã, um cara lá em São Paulo. Só que o detalhe do Cauã, muito importante, o Cauã, ele com a família dele, no primeiro dia de férias dele, ele pegou a família dele e ia para o litoral. Só que infelizmente bateu o carro de frente no caminhão e ele perdeu toda a família dele. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui como é que foi esse acidente e tudo aqui, porque realmente é bem traumático. Só que como que o Cauã sobreviveu? Sem um braço, só com um toco aqui, ó, de braço e sem as 2 pernas. O que o Cauã gostava de fazer? Tiro esportivo. E ele trabalhava, claro. Nos finais de semana, ele ia para o tiro esportivo. Quem era o círculo de amizade dele? Dos tiros esportivos. Passou-se o tempo, o Cauã está lá, no hospital, sem as 2 pernas, sem o braço, só com aquele topo de braço.
Os verdadeiros amigos chegaram para ele e falaram: Cauã, tu vai continuar fazendo aquilo que tu gosta. Aí o Cauã na hora chegou e falou para eles assim: gente, como é que eu vou fazer aquilo que eu gosto, que é atirar, se nem mão eu tenho? Só que o amigo verdadeiro, ele escuta as coisas e ele sabe que tu não está no bom momento e ele deleta aquilo ali. Os amigos verdadeiros, o que eles fizeram? Fizeram tipo uma armadura romana, vestem ele com aquela armadura, a arma eles adaptaram nesse topo de braço, existe uma regulagem tanto para cima quanto para baixo, quanto para os lados, e como eu disse, o Cauã não tem mãos. A arma fica travada nesse topo de braço. Alguém quer arriscar aqui como é que ele atira? Com a boca. Com a boca? Não. Com o pé. Não, ele não tem pé, ele não tem mão. O pessoal vai acordando, vai acordando. Tá, gente, pra gente não perder o fio da meada. Só baixa, isso. Ele atira com o queixo. Como que ele atira? Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. O que acontece? Eles adaptaram a arma para ficar travada em cima desse topo do braço dele. E o gatilho prolongar até o queixo dele. Então ele faz a mira aqui assim e ele empurra com o queixo o gatilho. E ele atira a 30 metros. Hoje ele mora no Canadá, casou de novo e tem 2 filhos. Ele tem 3 filhos. Mas os filhos dele e a família dele, a primeira, né, faleceu. Então ele é um processo. E uma das coisas que ele falou para mim... Eu já estou terminando, gente. Aguenta aí. Ó. Pode. Ele pega a arma e atira assim. Ó, só para te entender. Não pegou o fio da meada. A arma fica travada nesse topo de braço. Tá, aguenta. O que acontece? Eles adaptaram a arma para ficar travada nesse topo de braço. O gatilho eles prolongaram para ir até o queixo dele. E ele empurra com o queixo. E atira. E o que o Cauã passou para mim? O que eu estou tentando fazer aqui com vocês? O Cauã falou uma coisa e eu vou repetir para vocês. Gaúcho, te fez bem? Passa adiante. É o que eu vou tentar fazer aqui com vocês também. Coisas que nos fazem bem, que nos levam para frente, a gente passa adiante. E isso é uma das coisas que o Cauã me ensinou e muito. E não foi só o Cauã. Teve várias pessoas, porque eu já viajei boa parte do Brasil. Mas vamos lá, próximo slide. Tem foto dele? Não tem. Infelizmente é da época do Orkut ainda. Eu tô velho mesmo. E... Mas ele deve ter rede social, né? ele mora no Canadá, né? A última informação que eu tenho dele é que ele mora no Canadá. Eu não sei ainda se ele tá... Assim, ó, se vocês pesquisarem na internet, para a lição de casa de vocês, agora a gente está entrando na questão das Paralimpíadas. O Cauã, sabe como é que eu conheci ele? O Cauã estava nadando na piscina. Ele estava 1h30 já na piscina, nadando que nem golfinho. E se vocês prestarem atenção, ele não tem perna nem tem braço. Eu entrei na piscina, quando eu entrei na piscina, eu tenho meus braços fortes. Eu dava 10 braçadas, a vontade que eu tinha era afogar o miserável, porque ele nadava melhor que eu. Então assim, gente, às vezes a gente limita as pessoas. E na internet, vocês já viram uma pessoa dirigir com os pés? Nunca viram alguma pessoa dirigir um carro com os pés? Sim, sim. E se eu te disser que existe a lição de casa para vocês, quem quiser pesquisar, e só para me desmentir, só para dizer, olha, o Denilson mentiu. Pega uma lição aqui. Um cara que pilotou um carro de Fórmula 1 usando um capacete cerebral. Não é Xavier não é professor Xavier. Está lá na internet. Às vezes a gente peca por falta de conhecimento. Como eu disse, é fácil limitar os outros. Uma das coisas que até falei para o professor aqui, nos bastidores, coisa mais fácil que tem a gente dizer que não consegue sem antes tentar. Quantas vezes as pessoas chegam para mim assim, Denilson, nem tenta que tu não vai conseguir.
Levanta a mão aqui quem conhece Silveira Martins. Você sabe que é serra, né? Pode baixar a mão. É serra. Gente, eu não fiz isso para provar nada para ninguém, porque eu não tenho que provar nada para ninguém. Desculpa o jeito que eu estou falando. Eu só tenho que viver. Eu fui para Silveira Martins andando de bicicleta. A minha bicicleta adaptada. E eu fui lá. Vamos lá, próximo slide. Essa foto aí, ó. Lá no comecinho da minha lesão, quando eu recebi o diagnóstico lá que eu não ia mais voltar a andar, a minha família sofreu mais do que eu. E uma das pessoas que sofreu muito foi o meu irmão. O meu irmão, lá naquela foto lá que vocês viram que eu estava na cama lá, que eu tinha tirado os drenos dos pulmões, eu pedi um abraço para o meu irmão, a primeira visita dele. Quando eu pedi o abraço, eu gestiquei os braços assim, esperando aquele abraço. E ele olhou para mim assim, eu não vou te dar um abraço. Na hora até tomei um choque, eu disse, cara, por que tu não vai me abraçar? Ele disse, só vou te dar um abraço o dia que ficar em pé. Eu digo, cara, acabei de receber a informação que eu nunca mais vou voltar a andar. Gente, passou 6 meses, eu fiquei caladinho, não falei nada para minha família que eu conseguia ficar em pé com a ajuda das órteses e com a ajuda do andador. Pois bem, voltei para Santa Maria, eu sabia que esse meu irmão do abraço, né, ia me visitar. Recebi ele, só que eu já tinha colocado o andador e as órteses no banheiro. Deixei ele na sala, fui lá no banheiro, vesti as órteses e saí do banheiro em pé, andando. Quando ele olhou para mim assim, Denilson, tu tá andando? E aí eu disse, eu estou em pé. Aí eu fiz ele lembrar, lembra que eu tinha te pedido um abraço e tu botou uma condição? Só te dou um abraço o dia que ficar em pé? E ele, lembra? Eu digo, pois é, hoje chegou o dia, hoje a gente vai lhe dar esse abraço. Até ele tentou burlar, né? Não, tem que ser sem isso daí. Eu digo, não, tu não botou condição, agora eu quero um abraço. Pois bem, eu não tenho como mostrar aqui para vocês como que foi essa cena. Eram 2 marmanjões chorando, abraçados, porque era um momento ali nosso ali e tal. Pois bem, se vocês querem saber qual é as minhas perdas, não foi ficar na cadeira de rodas. As minhas perdas foi perder esse meu irmão para gripe A. Ele faleceu com 40 anos. Só que antes dele falecer, ele todo orgulhoso, porque a primeira matéria que eu saí aqui em Santa Maria foi a minha convocação para a seleção brasileira de handebol em cadeira de rodas. Foi lá no Paraná. A primeira matéria foi na capa do Diário de Santa Maria e o título era esse, entre os melhores do Brasil. Cadê o deficiente? Cadê o incapaz? Às vezes não é físico, como eu falei para vocês. O incapaz, às vezes é a pessoa aquela que tudo não dá e tudo não pode, reclama de Deus e o mundo. Essa é a pessoa, é a incapaz. Então o meu irmão teve essa felicidade. A outra perda que eu tive foi 2 anos atrás, a minha irmã também faleceu do Covid. 40 anos, deixou 3 filhos. E aí tu fica pensando assim, dá tempo de reclamar alguma coisa? Só que você coloca no lugar da minha mãe. Ela tinha 6 filhos. E aí eu precisava também reagir, eu precisava chegar e mostrar para a minha família que eu era capaz. E aí eu fui mostrando para eles, olha, tá aqui as respostas daquelas perguntas que eu fazia antes. Algumas pessoas até perguntam assim, pô Denilson, mas e aí, tu não pensa em voltar a andar? Se tu tivesse a possibilidade de voltar a andar, tanto faz, tanto fez. Imagina se eu tivesse o pensamento lá atrás, quando eu voltar a andar eu vou viver. Quando eu voltar a andar, aquilo que eu não fiz agora eu vou fazer. E a vida vai passando. E o tempo passa muito rápido, gente. Esse dia que vocês estão tendo aqui hoje, talvez vocês lá na frente vão sentir saudade. Mas vamos lá, eu estou terminando, gente. Próximo slide. Aí, ó, olha aí, ó, até capa de revista isso aí. Photoshop é a bênção de Deus. O troço transforma a gente. Como eu disse, gente, eu não escolhi nada disso. As coisas foram acontecendo. E até hoje acontecem. Então, que coisa boa esse convite de a gente estar aqui hoje de manhã, batendo um papo aqui também, despejando coisa aqui no ouvidinho de vocês. Mas, olha o Denilson, o que era o antes e o que está hoje. Graças a Deus. Próximo slide, por gentileza. Aí eu criei a ASAMPAR, Associação Santamariense Paradesportiva. Por quê? Porque eu sei que tem várias pessoas com deficiência, com muito mais potencial que o meu, e às vezes está trancado dentro de casa. E aí não é oferecido esportes adaptados. E aí criamos a ASAMPAR. Próximo slide, por gentileza. Quem aqui conhece a campanha das Tampinhas? Só levanta a mão.
Beleza. A escola participa do GESMO, correto? A professora até já comentou. Você sabe que cada quilo de tampinha soma ponto para o GESMO e ganha troféu? Não sabiam? Então, a gente, claro, tem as pesagens. Ontem teve a pesagem lá no GESMO, por isso que eu estava lá também. E cada quilo de tampinha que a escola leva, no final lá da premiação lá, vai ter um troféu para aquele que juntou mais tampinhas. E aí a gente entrega esse troféu na premiação do GESMO. Quais são as tampinhas plásticas? Todas as tampinhas plásticas. Amaciante, caixinha de leite, pasta de dente, de água mineral, refrigerante, slides de alumínio. E agora também, uma pena que eu não trouxe o slide aí, as cartelas de remédio vazias. Então, essas cartelas é somente nós que recebemos na região central. Não tem mais ninguém. Então, só tem 2 caminhos para as cartelas de... tinha 2 caminhos, né? Tu entregar na farmácia, eles mandavam incinerar. Então, e aí o que é feito nas cartelas de remédio? São portas de PVC. Não é a gente que faz. A gente só entrega para uma empresa de reciclagem. E eles transformam em porta de PVC. Coisa mais linda das coisas. Com a imagem que eu comecei, eu vou terminar. Mas eu queria que vocês escutassem esse trechinho aí, porque vocês escutaram o quê? O pessoal gritando Denilson, Denilson. O que tem de mais isso? O que tem? Que nesse momento ali que eu estou conduzindo a tocha ali, estava chovendo tão forte que eu achei que ia apagar a chama, mas não apagou tanto que até eu tive que afastar do meu rosto para ela não sapecar meu rosto. Mas estava todo aquele cerco de pessoas ali e estava chovendo forte, como eu acabei de falar, e as pessoas gritando Denilson, Denilson, e uma das pessoas que estava gritando Denilson era a minha mãe, uma senhora com 75 anos, ela ensopada, gritando Denilson, Denilson. E era para... Quando eu vi aquela cena, eu chorei. Eu não tenho problema de chegar e falar. Eu vi os meus amigos gritando Denilson, Denilson. Aí veio uma retrospectiva ali na cabeça também, do processo, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Se não é a ajuda dos amigos, se não é a ajuda da família, eu não estaria aqui. Então eu agradeço a minha família, eu agradeço aos meus amigos, aos verdadeiros amigos. Porque nos dias bons, tá todo mundo junto. Nos dias maus, a gente vai saber quem é quem. Então eu agradeço mais uma vez, professora Rosa, pelo convite, agradeço a oportunidade, agradeço a vocês também pela paciência, por escutar. E agora a bola é com vocês. O que vocês vão fazer com aquilo que vocês escutaram? Tá com vocês, tá bom? Se fez bem, passa adiante, tá certo? Obrigado.